Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 9, fica aqui registrada essa fala, versículo de número 3. Apenas o versículo 3. Diz assim a palavra: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, muito obrigado por tudo que já recebemos do Senhor até este presente momento. Que o Senhor possa abençoar e ministrar a Tua palavra ao nosso coração. Meu Deus, fala conosco de uma maneira muito profunda, assim como já orou o Teu servo, o presbítero Reginaldo, Teu filho. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 9 se trata da conversão de Saulo. Se trata aqui de uma estrada em que ele estava indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos. Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas baseado e partindo do pressuposto que você conhece a história de Paulo, que se converteu na estrada de Damasco por uma experiência sobrenatural que Deus lhe proporcionou, que Jesus o chamou naquela estrada. Gostaria de perguntar: quantos aqui lembram do dia da sua conversão? Do dia que você foi regenerado? Você lembra desse dia? Que você passou pelo processo da conversão, da regeneração. Qual foi o dia da sua estrada de Damasco? Qual foi esse dia? Você se lembra? O dia que você passou da morte para a vida. O dia que você se encontrou verdadeiramente com Jesus, que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Pastor, foi o dia que eu me batizei? Não estou perguntando isso. Não estou perguntando o dia que você ou eu nos batizamos. Pastor, foi o dia que eu usava calça e depois então eu me converti e aí passei a usar saia, pastor? Não é disso que nós estamos falando. Eu estou perguntando o dia que Jesus tirou o seu coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. O dia que você nasceu de novo. O dia que tudo que você amava no mundo, você passou a odiar. E tudo que você não gostava, e tudo que pertencia a Deus, você passou a amar. Queridos, perceba que conversão não tem nada a ver com religiosidade. Religião não salva. Amém, igreja? Posso comparar ao exemplo de Zaqueu. Quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa, eu vou pousar lá. A Bíblia diz que Zaqueu teve uma experiência com Jesus, que ele se arrependeu, aquele homem, aquele publicano, que era cobrador de impostos, que era corrupto. A Bíblia diz que ele se converte, e ele pega a riqueza que ele tem e dá metade daquela riqueza para os pobres, e ainda diz para Jesus: todos aqueles que eu defraudei, que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando esse homem tem essa atitude, então Jesus diz: hoje houve verdadeiramente salvação nesta casa. Estou falando exatamente desse dia em que eu e você nos convertemos, como Paulo na estrada de Damasco. Você se lembra desse dia? Eu me lembro desse dia que fui tomado por Jesus. Eu me lembro muito bem. E pasme você, eu já fazia parte do hall de membros de uma igreja há alguns anos, mas ainda não era convertido. É bem possível que as pessoas possam estar dentro de uma igreja, mas ainda não serem convertidos. Eu me lembro que nesse dia eu estava demasiadamente, talvez uma das únicas vezes que eu fiquei bêbado.
E eu havia ficado nesse estado juntamente com um amigo que também era da igreja. E nós estávamos num lugar e de repente eu comecei a sentir um nojo do meu pecado. Eu comecei a sentir uma angústia do meu pecado. Eu comecei a odiar o mundo e comecei a olhar para mim mesmo e perceber que eu não queria aquela vida. Eu senti uma tristeza muito grande gerada por aquele pecado que eu estava vivendo. Naquele momento, pasme você, mas no meu coração ardeu um fogo muito grande, muito forte. Ali Deus começou a mudar a minha vida. Isso era um sábado. No domingo eu procurei uma igreja. Na verdade, eu digo procurei uma igreja, eu voltei para a igreja da qual eu fazia parte há algum tempo. Frequentava cultos. Mas naquele dia que eu voltei no domingo, eu não voltei para frequentar cultos e não tão mais interessado se o meu nome estava no hall de membros daquela igreja ou não. Mas eu voltei com um coração totalmente transformado, sedento, querendo verdadeiramente viver uma vida que eu nunca havia vivido na presença de Deus. E para a honra e glória do Senhor, já fazem aí pelo menos mais de 25 anos que eu voltei e nunca mais deixei que o mundo se tornasse meu amigo novamente. O apóstolo João vai dizer que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. E ali eu experimentei. Queridos, eu estou falando de transformação verdadeira. Estou falando aqui nessa noite, Deus está falando conosco, não é naquela atitude daquele que vem, cai, de repente volta, não volta, está, não está. Estou falando daquela pessoa que se converte. Qual foi a sua estrada de Damasco? Você lembra disso? A borboleta, igreja, quando na verdade é uma lagarta. Essa lagarta, então, um dia ela entra num casulo, e quando ela fica ali um tempo naquele casulo, ela sai dali, mas já não é mais uma lagarta. Ela sofre uma metamorfose. Ela já não é mais uma lagarta, mas ela se transforma completamente numa borboleta quando sai do casulo. Essa ideia desta metamorfose é apresentada exatamente na questão da conversão. Queridos, nunca mais a borboleta se tornará uma lagarta. Não tem como uma borboleta dizer assim: de manhã eu quero ser lagarta, de noite eu vou ser borboleta. Ou vou ser borboleta de manhã e vou ser lagarta à noite. Ela já se transformou completamente. Se bem que tem uns crentes aí querendo virar borboleta de noite, né? Hoje no mundão afora aí o negócio tá feio. É um tal de querer virar borboleta. Mas no processo da metamorfose isso não acontece mais. Quando nós passamos pela experiência da conversão, quando nós passamos pela experiência do nosso dia, da estrada de Damasco, Paulo, o texto que lemos, o versículo que lemos diz que de repente Paulo estava indo para Damasco e uma luz brilhou sobre ele. Aquele dia em que seus olhos verdadeiramente espirituais foram abertos para ele se enxergar e se perceber como um pecador, se perceber como alguém que estava distante de Deus e precisava desesperadamente ser alcançado por esta graça. Assim o crente que entra no casulo da graça, Deus ali lhe proporciona uma nova vida. E somos gerados e salvos por este evangelho. Sabe, queridos, você se lembra do seu dia de Damasco? Já aconteceu isto com você? Você já se converteu? Você não é um religioso que está vindo na igreja e voltando todos os domingos. Você não é um religioso que cumpre a sua meta de vez em quando estar participando de um culto como este.
Eu falo isso porque eu tenho muito temor de Deus. Depois de tanto pastorear anos a fio a sua vida, esta igreja, eu olho para o seu rostinho aqui, e eu fico aqui, meu querido, te observando, elegantemente sentado. E aí lhe pergunto mais uma vez: você se lembra do dia da tua estrada de Damasco? Quando você realmente teve um encontro real com Jesus? Eu preciso lhe perguntar isso porque se você não passou por essa experiência de conversão, de olhar para si e ficar entristecido com o pecador que você é, de olhar para si e você entender e se arrepender dos seus pecados, de olhar para este mundo e sentir ódio e sentir nojo do que acontece nesse sistema mundano. Se não acontece isso com você, talvez o dia da tua estrada de Damasco ainda não tenha acontecido, e se esse dia não aconteceu ainda, pode ser que este rostinho bonito possa queimar no inferno em breve. O nosso problema, querido, é que às vezes a gente não entende a questão da salvação. A salvação, queridos, não é um negócio que eu tenho essa semana, mas a semana que vem eu não tenho. A salvação não é uma questão passageira. O dia da estrada de Damasco não foi uma questão apenas momentânea. O que aconteceu com Paulo naquele dia marcou o restante da sua vida, transformou-o completamente, virou completamente a direção para onde ele ia, para onde ele estava indo agora após a conversão. Paulo passou por este processo. A salvação, querido, não é porque eu faço tudo certinho, porque eu tenho a minha vida toda organizadinha, porque pastor, todo dominguinho eu estou aí na igreja, pastor, todo domingo eu levo a minha oferta para a casa de Deus, pastor, a minha vida, pode ver, as minhas contas é tudo paga. A salvação não tem nada a ver com isso. Entenda você, querido, que se a salvação fosse mérito nosso, então ela estaria em nossas mãos, éramos nós quem decidiríamos, éramos nós quem resolveríamos esse problema, porque ela estaria no nosso domínio. Mas a salvação não é por obras. Se eu falar para você por que nós somos salvos, eu preciso dizer isso. Salvação é, meu querido, exclusivamente uma atitude que Deus teve em relação ao homem, à humanidade. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho unigênito para morrer em meu lugar, no seu lugar. Justiça de Deus. Cristo na cruz do Calvário foi justiça de Deus, morreu no meu e no seu lugar. Nós, queridos, somos salvos sim, por causa de Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. Mas ouça isso, nós não merecíamos a salvação, nós somos pecadores, nós fomos distanciados de Deus, nós merecíamos o inferno, mas pela justiça do Senhor e não por nossas obras, Ele resolveu nos amar e nos salvar. Ele. Não são as obras que vão me salvar, é porque eu sou salvo que eu faço as obras. São reflexo daquilo que Cristo fez na minha vida, reflexo do Salvador, daquilo que Ele espontaneamente me deu. Então, meu querido, eu respondo a esta salvação tendo atitudes e manifestações de cristão. Queridos, é necessário que nós saibamos que a salvação é algo que veio e aconteceu num processo espontâneo de Deus, que encontrou em mim uma convicção de que eu não sou nada, de que eu sou pecador, de que eu sou falho,
de que ao me enxergar eu compreendo que sem Deus eu não sou absolutamente nada. Ouça. Às vezes as pessoas têm muita confusão nisto. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas se Jesus voltar agora e me encontrar pecando, então eu vou para o inferno. Pastor, e se Jesus me encontrar agora fazendo tudo certinho, então eu vou para o céu. Não é uma questão de estar fazendo certo, não é uma questão de ser pego num tropeço. É uma questão de entender, querido, que eu e você não podemos mudar a nossa condição nenhuma por nós mesmos em relação ao céu ou ao inferno. Simplesmente, amados, Jesus escolheu, Jesus se entregou, Jesus se doou por mim e por você. É por causa disto que seremos salvos, sem mérito nenhum da nossa própria parte. Não somos nós quem contribuiremos com isso. Pastor, como que eu vou saber se a estrada de Damasco já aconteceu na minha vida? Se realmente eu sou convertido? É muito simples, irmãos. Assim como em Damasco aconteceu com Paulo. Quem estava indo para Damasco era inimigo dos cristãos. Mas quem estava voltando de Damasco, se tornou ou voltou amando aos cristãos. Quem estava indo para Damasco era inimigo de Cristo. Mas quem voltou de Damasco amava Cristo. Quem foi para Damasco amava o pecado. Quem voltou detestava o pecado. É assim, meu querido, com você. Outrora o pecado que era a sua alegria. Outrora o pecado que te atraía, o mundo te atraía. Outrora Damasco era para você um caminho sem volta, porque ele ali te entrelaçava. Ali ele te amarrava. Ali o mundo te seduzia. Ali o pecado estava em Damasco. Mas o Senhor te deu uma experiência. E ao voltar de lá, você já não ama mais este mundo. Você já não está mais com laços com o pecado. Você já não tem prazer mais no pecado. Você pertence a Cristo Jesus. Esse processo de conversão. Sabe, querido? Às vezes eu fico preocupado. Porque, especialmente para aqueles que olham para o relógio, diante de uma mensagem como esta, dizendo: pastor, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando, esse negócio aí para mim, esse assunto aí está desinteressante, essa mensagem hoje está sem unção, pastor. Eu fico preocupado, irmão. É como se alguém dissesse para mim, quando faz isso, olhando o relógio: pastor, está desinteressante este assunto. Irmão, você sabia que daqui a uns 30 anos, boa parte dessa igreja não estará mais aqui, terá partido para a glória, ou não. Daqui a uns 50 anos, a maioria que está aqui já não mais estará. Daqui a 120 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Teremos partido. E eu preciso insistir na pergunta: a estrada de Damasco já aconteceu em você? Já aconteceu? Porque, queridos, alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Termina esta mensagem, eu vou para casa. Queridos, eu não entendo. O que eu penso é o seguinte: se não é importante falar com você sobre a tua alma, se não é importante falar com você sobre a conversão, sobre o dia em que nos apresentaremos a Deus, sobre o dia em que estaremos face a face com o Senhor, onde não haverá ali, meu querido, como se esquivar ou como se burlar a entrada do céu. Não há como. Nos apresentaremos diante dele, e ele não perguntará quantas casas construímos, quantas fazendas vendemos ou compramos, e ele não nos perguntará, meu querido, nada disso. Apenas uma coisa:
terá que ficar muito patente aos olhos dele, se aquilo que aconteceu na estrada de Damasco aconteceu conosco. Se essa luz brilhou em nossos olhos. E se nós passamos a odiar o mundo a partir desse dia. E se nós passamos a ter nojo do pecado depois desse dia. Este dia já aconteceu com você? Como é que foi esse dia? Você chorou? Você se angustiou? Você se desesperou pelo céu? Você amou o céu? Você disse: Senhor, eu não quero outro lugar que não seja a tua face, que não seja a sua presença, que não seja o Senhor. Eu fico pensando exatamente isso, querido. Eu fico preocupado, porque muitos do que me ouvem talvez não tenham tido o dia de Damasco ainda na sua vida. E digo isso porque pastoreio. E digo isso, meu querido, porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Quando eu estou com vontade de chupar uma laranja, eu vou até onde, irmão? Até uma laranjeira. Faz de conta que você é um pé de laranjeira. Se chacoalhar você, não pode cair desse pé limão, abacaxi. Tem que ser laranja. O fruto produzindo o fruto que precisa ser produzido. Será que serão encontrados frutos que concernem verdadeiramente ao dia da estrada de Damasco? A palavra do Senhor, querido, vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Sabe isso, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos salvos. Uma das características daqueles que já estiveram na estrada de Damasco com uma experiência da conversão é saber verdadeiramente que é salvo. Porque o Espírito Santo testifica no meu espírito de que eu sou salvo. Porque o salvo sabe muito bem que é salvo. Porque ele tem detestado o mundo e o pecado. Ele tem detestado aquilo que não é de Deus. Mas aqueles que vivem a sua vida no pecado ainda não tiveram a sua estrada de Damasco como deveriam experimentar. Eu não sei, mas eu penso que era necessário parar tudo que você está fazendo. Eu não sei com que você tanto está envolvido nessa vida. Eu não sei quais as frentes que você está resolvendo nessa vida. Eu não sei pelo que você está lutando. Mas ao ouvir uma mensagem como essa de Deus, do céu, do trono do Senhor para o teu coração, você deveria sair desse culto e parar tudo que você está fazendo. Para quê? Para encontrar essa estrada de Damasco. Para você resolver esse problema. Entra neste quarto e não sai mais de lá enquanto não resolver esta situação. Vai no monte, ora, busca. Mas enquanto você não resolver essa situação, priorize isso, irmão. Sabe por quê? Um dia, o dinheiro que está no banco vai ficar lá. Um dia, todas as conquistas materiais vão ficar lá. Um dia, quem eu não perdoei, quem você não perdoou, essas picuinhas vão ficar tudo para trás. E nós estaremos, nós estaremos frente a frente com aquele que tem nos chamado. Teremos que responder a Ele. Querido, a conversão não é uma coisa banal. Eu fico tão triste porque hoje a mensagem não tem trazido essa consciência aos cristãos da atualidade.
Os cristãos da atualidade estão sendo ensinados, estão sendo assim alcançados por um evangelho que não os chama para renúncia, por um evangelho que não os chama a mudança de vida, por um evangelho, queridos, que diz para eles que Deus é como se fosse alguém que está atrás de um balcão, que você chega na hora do culto e você pede a bênção, e você pede o carro novo, e você pede as bênçãos materiais, e a gente fica nesse comportamento. Aí você não vê os crentes dessa geração mudando. Aí você não vê os crentes dessa geração tendo nojo do seu pecado. Aí você vê os crentes dessa geração negociando com Deus. Deus, eu posso pecar com esse pecadinho aqui, eu posso caminhar com esse pecadinho, não vai ter problema. Só que enquanto não acontecer a estrada de Damasco no teu coração, você, meu querido, está se enganando neste lugar. Você vai passar uma vida sentado aqui, e quando morrer não vai nem saber porque está no inferno. Queridos, eu sou de uma geração que quando ouvia uma mensagem dessa, queridos, eu sou de uma geração de pessoas que ao ouvir uma mensagem dessa, se exprimiam nos bancos. Aqueles que tinham tido já experiência com Damasco, da conversão, quando ouvem uma mensagem desta, apenas pensam não em si, mas naqueles que ainda não receberam essa mensagem. Eles ficam no coração dizendo assim: eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar que Cristo salva. Ele fica pensando no outro, ele não fica pensando nem em si mesmo, porque ele sabe que o tempo passa e nós precisamos remir o tempo e pregar a palavra de salvação. Mas aquele que ainda não teve essa experiência de conversão, fica ouvindo essa mensagem no seu coração, ele fica ali dizendo: não, isso não é para mim, isso aí não é bem desse jeito, pastor. Até que um dia o Espírito Santo, de tanto bater, aí ele joga a toalha e diz assim: eu preciso mudar de vida, eu não posso continuar assim, não posso, eu tenho que mudar, a minha vida precisa mudar. E Ezequiel capítulo 36 diz que quando a gente passa pela experiência da conversão, diz assim: em mim colocarei as minhas leis, em ti colocarei as minhas leis em seu coração, e o meu espírito, para que ande em meus estatutos, e ninguém ensinará aos seus irmãos, e todos me conhecerão. O Espírito Santo está dizendo para o profeta: olha, aqueles a quem há conversão no coração, o meu Espírito ensina eles, o meu Espírito mostra para eles quem eu sou. Eles passam a me conhecer de maneira que nem precisa que outro ensine. Sabe esse negócio de crente que você fica ali, escuta, você tem que orar mais, escuta, você tem que ler mais a Bíblia. Nós não deveríamos perder tempo discipulando esse tipo de gente, sabia disso? Nós temos sim que evangelizar, falar do amor de Cristo, tomando cuidado para não ficar jogando pérola para porco, porque a Bíblia diz que aquele que se converte, ninguém precisa ensinar mais ele, porque o Espírito Santo vai ser o professor dele. E é bem assim, meu querido. Não sei se acontece com você, mas tem dias que eu cometo alguma coisa errada diante do Senhor e eu me deito. Aí o Espírito Santo vai lá e me chacoalha. Eu vi o que você fez, hein? Você vai ficar aí deitado mesmo? Vai pro joelho, vai pedir perdão, vai chorar nos meus pés. Quando você que é convertido erra, o Espírito Santo de Deus te incomoda, chacoalha você assim, ó. Vai ficar aí mesmo? É bem verdade que nós temos crentes que são fracos, mas eles não são joio. É diferente crente fraco do joio. Porque muitas vezes a gente pode se passar, ou pode passar por uma fase de fraqueza, espiritualmente falando.
Mas o joio é diferente. O joio nunca se converteu. O joio não tem nada com Deus. Ele está no meio, mas ele nunca se envolve. Ele não tem experiência com o Senhor. Queridos, a Bíblia vai dizer assim em 1 João capítulo 2: não tendes necessidade que alguém te ensine, a unção que tendes recebido, ela vos ensinará. Espírito Santo de Deus é quem nos ensina. O caminho que a gente tem que andar é diferente. Aí eu paro para pensar no Davi, seu coração cheio de Deus. Aí o Davi diz assim, que ele se alegra: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Como assim, Davi? Você se alegrou pelo quê? Se alegrou porque você ganhou um carro novo? Você se alegrou porque você ganhou uma casa? Comprou uma casa? Comprou mais bois? Você está feliz? Comprou a lancha nova? Você está feliz? Não, eu estou feliz porque alguém me convidou para ir para o culto. Porque alguém me convidou para ir para a presença de Deus. O convertido se alegra por estar na casa de Deus. Olha, irmão, se alegra por estar na presença do Senhor. Aí se alguém entrou aqui hoje dizendo assim: eu só vim por causa da esposa, eu só vim por causa da mulher, do homem, eu vim porque se eu não viesse alguém ia falar alguma coisa para mim. Já aconteceu a estrada de Damasco no teu coração? Já aconteceu? A luz já brilhou sobre os teus olhos? Ou você continua cego? O salmista vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer. O salmista está dizendo que ele não se assenta no caminho dos pecadores. Este bem-aventurado, este homem de Damasco, ele não tem prazer no mundo, ele não tem prazer no sistema que o mundo está dando, ele não tem prazer nada disso. A Bíblia vai dizer que o prazer dele está em ler a Bíblia, que o prazer dele está em meditar na palavra de Deus. Ele tem prazer. Antigamente as pessoas, quando ouviam uma mensagem como essa, se exprimiam nos bancos, o coração começava a acelerar, as pessoas começavam a dizer assim: eu preciso encontrar com esse Jesus que foi ali na estrada de Damasco se encontrar com Paulo. Eu preciso desse Salvador, eu preciso dessa salvação. Queridos, Paulo não tinha medo da morte. Paulo chegou a dizer para a morte um dia, ele dizendo, nas suas palavras, ele disse para a morte isso: morte, se eu viver, eu viverei em Cristo. Um abraço aqui, morte. Mas se você me matar, morte, para mim o morrer é lucro. Eu não estou preso nessa vida, morte. A minha vida ainda me aguarda, está do outro lado em Cristo Jesus. A vida eterna é a minha coroa, é o meu alvo, é a minha expectativa, a vida eterna. Portanto, morte, para mim o viver é Cristo e o morrer será lucro. Vamos ser sinceros, irmãos. Só alguém que passa por Damasco consegue dizer para a morte isso. E nós crentes somos assim terrivelmente mentirosos. Não posso dizer todos, mas muitos. Se perguntar assim: você quer morrer agora? Olha o pensamento de Paulo, olha o coração de Paulo. Para mim, viver
Se for para continuar vivendo, será em Cristo. E se eu tiver que morrer agora, vai ser lucro, porque eu passo dessa vida para uma vida muito melhor do que essa. Imagine a cena comigo. Sábado à tarde, essa igreja lotada, às 4 horas da tarde. O carro do Jaiminho para ali na frente. 5 ou 6 homens carregam um caixão. Entram por dentro desta igreja, conduzem até aqui. Quando eles abrem aquele caixão, quem está ali? Você. Aí o pastor, eu chego, olho, vou olhar para o teu rosto e eu vou fazer uma pergunta para o meu Deus. Será que você passou pela estrada de Damasco? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Amém.